Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos muito bem. Bem, eu sou Sheila, nutricionista, muitos já me conhecem, né? Eu sou a nutricionista que ajuda a organizar a alimentação escolar de vocês. E aí vim hoje aqui conversar com vocês, a convite das suas gestoras e das suas professoras, vim conversar com vocês sobre um tema importantíssimo e que digamos que está mais em destaque essa semana, né? Dia 16 de outubro é o Dia da Alimentação. E aí eu vim conversar com vocês justamente sobre alimentação saudável, tá? Principalmente em tempos de pandemia, né? São períodos bem diferentes do que a gente vive, né? Ou seja, porque estamos mais em casa, mais limitados, enfim. E aí, eu vim conversar com vocês sobre 7 dicas muito importantes que a gente deve colocar em prática, tá? Para que a gente consiga ter realmente uma alimentação mais saudável, principalmente durante esse tempo em que estamos vivendo. Tá bom? E aí que essas 7 dicas vocês realmente aprendam bem direitinho, coloquem em prática e repassem para as outras pessoas, familiares, amigos, para que mais e mais pessoas coloquem-nas em prática, para que realmente mais e mais pessoas tenham mais saúde. Tá bom assim? Então vamos lá, nós vamos conversar sobre 7 dicas muito importantes sobre alimentação saudável em tempos de pandemia. Ok? Então vamos para a primeira dica. A primeira dica é que a gente define como descascar mais e desembalar menos. É isso que a gente tem que fazer na nossa alimentação dia a dia, na nossa alimentação rotineira. O que a gente quer dizer com isso? Nós temos que ter uma alimentação mais natural possível, de alimentos que vêm da natureza, da terra, e evitar o consumo de alimentos industrializados, alimentos ultraprocessados, aqueles de prateleira de supermercado, tá? E aí, quando a gente fala em alimentos mais naturais, a gente fala de frutas, a gente fala de verduras, esse aqui é o brócolis, a gente fala de legumes, a gente fala de raízes como inhame, macaxeira, tá? A gente fala de leguminosas como os feijões, fava, oleaginosas como as castanhas, as amêndoas. A gente fala dos ovos, do peixe, do frango, ou seja, alimentos mais naturais que vêm da natureza, que são alimentos ricos em nutrientes e em compostos que nos dão mais energia, mais disposição, nos protegem contra doenças. E a gente tem que limitar aqueles consumos que são, aqueles alimentos que são em pacotinhos, por exemplo, em latas, né? Então, salgadinhos, refrigerantes, sucos industrializados, biscoitos, bolachas, embutidos. Esses alimentos ultraprocessados são o contrário dos alimentos naturais, ou seja, eles são pobres em nutrientes benéficos e ricos em compostos que favorecem a doenças. Então, favorecem a doenças do coração, diabetes, prejudicam o funcionamento do nosso cérebro, então prejudicam a nossa aprendizagem, a nossa memória. Então, são alimentos que não devem fazer parte do nosso dia a dia, os alimentos industrializados, tá bom? Então, de dia a dia, de rotina, a gente tem que preferir uma alimentação muito mais natural. Então, descascar mais e desembalar menos. Certo? Essa é a primeira dica fundamental. A segunda dica fundamental, ela complementa a primeira dica, que é limitar o uso de sal e açúcar. Bem, isso aqui eu falo em termos de adicionar nas receitas. Porque quando a gente diminui já o consumo de alimentos industrializados, a gente já limita o consumo de sal e açúcar. Porque os alimentos industrializados, eles são ricos em sal e ou em açúcar e ou em produtos químicos, né? Que são prejudiciais para a saúde. Então, quando a gente limita o consumo desses alimentos industrializados, a gente já limita o consumo de sal e açúcar. Mas aqui eu tô falando nas receitas, a gente tem que limitar também a adição desses compostos nas receitas, porque o excesso deles não favorecem a saúde. Muito pelo contrário, favorecem o desenvolvimento de doenças. Então, algumas dicas, por exemplo, a gente pode substituir o uso de sal nas receitas por temperos naturais, como orégano, limão, alho, salsinha, manjericão, vinagre, azeite de oliva extra virgem, enfim, existe alecrim, existe uma gama enorme de temperos naturais que a gente pode substituir o sal,
tá? E o açúcar? Nas receitas, em muitas receitas, como receitas de bolo, de biscoitos, a gente tem como substituir o açúcar por alimentos que ajudam a adoçar e de forma mais saudável, como canela em pó, banana madura. Banana madura, ela é docinha, então ela ajuda a preparar muitas receitas sem o uso de açúcar, tá? Ameixa seca, uva passa, tá? Frutas cristalizadas. Então, são ingredientes que a gente pode substituir o uso do açúcar. São alguns alimentos que podem substituir o uso do açúcar em algumas receitas, tá certo? Então, essa foi a segunda dica. A terceira dica: ajustar a distribuição das refeições aos horários do dia. Isso é muito interessante, principalmente agora no período de pandemia. Da mesma forma que a gente tem que ter uma rotina das aulas online, das atividades, enfim, a gente também tem que ter uma rotina da nossa alimentação, tá? O nosso corpo, ele é feito de rotina, de organizar horários, organizar todas as atividades do dia, inclusive a alimentação. Então, algumas dicas em relação a isso. A gente tem que dividir a nossa alimentação de 5 a 6 refeições ao dia. Por exemplo, café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde, jantar e, se for dormir mais tarde, esporadicamente, lanche da noite, certo? E evitar ao máximo estar beliscando entre as refeições. Nos lanches, sempre incluir frutas, sempre incluir frutas. No almoço e, se possível, no jantar, sempre incluir verduras e legumes. No café da manhã e no jantar, as raízes e tubérculos como inhame, macaxeira, tá? Grãos e sementes, aveia, linhaça, chia, pode fazer parte de várias refeições ao longo do dia, são alimentos naturais e muito saudáveis, tá? Outra dica importantíssima em relação a isso é que de madrugada, a madrugada ela não foi feita para a gente se alimentar. A madrugada é feita para o nosso organismo, nosso corpo se recompor para o dia seguinte. Então, madrugada não foi feito para se alimentar. Então, só se alimentar até a quinta ou no máximo a sexta refeição do dia, ou seja, até o jantar ou no máximo até o lanche da noite. E quando estiver próximo de dormir, não comer mais, só no café da manhã do outro dia, tá? Então, esses ajustes, assim, eles são fundamentais para um bom funcionamento do organismo, ok? Bem, outra dica importantíssima é a quarta: adequar o ambiente das refeições. Essa dica aí ela é muito importante para toda a família também, tá? Ou seja, nós temos que nos alimentar em um ambiente à mesa, mastigar bem, prestar atenção no que está comendo, saborear, aproveitar bem aquele momento. Não comer mexendo em celular, ou assistindo TV, ou mexendo em computador, mastigando rápido, sem prestar atenção no que está comendo. Por quê? Isso prejudica a digestão, a absorção dos nutrientes, prejudica a saciedade. Você não fica saciado logo, você vai querer repetir o prato. Então, é interessante que a gente tenha esse momento exclusivo das refeições. E se esse momento for junto dos familiares, melhor ainda. Então, essa adequação do ambiente das refeições, ela é fundamental para que toda a família colabore nesse momento. Tá bom? Então, vamos para a quinta dica: garantir hidratação adequada. O nosso corpo, dependendo da idade, é composto de 60% a 80% de água. Todas as reações químicas que acontecem no nosso corpo acontecem na água. Um organismo desidratado é um organismo que não funciona adequadamente. Para a gente ter uma boa disposição, proteger contra muitas doenças, para controlar peso, inclusive, tá? Nós temos que nos hidratar bem, principalmente quando a gente perde muita água. Onde é que a gente perde água? Na urina, no suor, na saliva. E nesse calorão a gente sua mais, né? Então a gente tem que tomar ainda mais água. Então, o copo de água, a garrafinha de água, ela tem que ser a nossa grande amiga durante todo o dia. Uma dica: a sua urina sempre tem que estar clara. Se ela começar a ficar amarelinha é porque você está tomando menos água do que o devido, tá? Então, hidratação adequada é fundamental ao longo do dia, ok? Bem, vamos para a sexta e penúltima dica: estimular todas as crianças, a todos os jovens de casa, a participar de todas as etapas da alimentação. Então, vocês,
jovens, crianças, nossos estudantes, façam mais parte de todas as etapas da alimentação da sua casa. Quais são elas? Por exemplo, com segurança e com os pais e na permissão deles, tudo certinho, ir até a feira, comprar os hortifrutos com os pais, ir no supermercado, preparar as refeições do dia a dia, elaborar novas receitas, fazer parte realmente da alimentação da sua casa. Isso é muito interessante para aumentar o seu interesse pela alimentação e principalmente aumentar o seu interesse pela alimentação mais saudável, né? Então, assim, é muito interessante receitinhas de biscoitinhos, de bolos, de espetinhos de fruta, enfim, várias receitinhas saudáveis que tem como preparar em casa, principalmente nesse período de pandemia, sobremesas saudáveis, né? Para que realmente você tenha mais envolvimento com a alimentação e coloque realmente os outros também para serem envolvidos nesse espaço da alimentação e principalmente da alimentação mais saudável. Então, é muito interessante se envolver em todas as etapas da alimentação. Ok? E sétima dica, muito importante. Bem, a sétima dica é o seguinte, ela não é exatamente a respeito da alimentação, mas ela faz muito parte da alimentação saudável, porque junto com a alimentação saudável, ela favorece para que a gente tenha mais saúde. É a prática regular de exercício físico, tá? O nosso organismo, o nosso corpo, ele foi feito para se mexer, para se movimentar. Então, nós temos que aliar a uma alimentação saudável a prática regular de exercício físico. Isso protege contra diversas doenças, desde ansiedade até proteger contra doenças cardiovasculares, contra câncer, tá? Existem muitos benefícios relacionados à alimentação saudável, mais prática regular de exercício físico. Esse exercício físico, ele pode ser desde atividades regulares em casa, como pular corda, correr, andar de bicicleta, pular amarelinha, elástico, brincadeiras que nos tempos dos seus pais, no meu tempo, a gente brincava muito e que vocês podem colocar e devem colocar em prática hoje em dia, tá? Até prática esportiva, como jogar bola, enfim, num ambiente controlado e bem regular, bem organizado ali por causa da pandemia, tá? Mas colocar o corpo para se mexer. Evitar passar muito tempo ali, ó, no celular, no computador, no videogame, que só exercita os dedos, né? Na verdade, a gente tem que exercitar o corpo inteiro, suar, sair do conforto. Isso é muito saudável para a família toda, tá bom? E aí, sempre fazer exercício físico, se hidratando adequadamente. Nunca esqueça disso, ok? Então, essas foram as nossas 7 dicas hoje de alimentação saudável para que vocês coloquem em prática, principalmente nesse período de pandemia que a gente está passando. Então, vamos recapitular as 7? Vamos lá. Primeira, descascar mais e desembalar menos. Segunda, limitar o uso de açúcar e de sal e de açúcar. Terceira, ajustar a distribuição das refeições aos horários do dia, um reloginho. Quarta dica, adequar o ambiente das refeições, muito importante. Quinta dica, garantir hidratação adequada ao longo de todo o dia. Sexta dica, estimular, se incentivar a participar de todas as etapas da alimentação da casa. Sétima dica, praticar exercício físico regularmente, ok? Então, mostrem aí aos pais de vocês, aos irmãos, aos avós, às tias, às professoras, mostrem aí para todos eles que vocês realmente aprenderam essas 7 dicas e que vão fazer o máximo para colocarem em prática e para ensinar para cada um deles, tá bom? Vocês podem ensinar para os pais, para os avós, para os tios, o que foi que realmente aprenderam e como é que deve ser feito, tá bom? E aí, comemorem o dia 16 de outubro, o dia da alimentação, da forma mais saudável e adequada possível, para o bem de todos vocês, para termos mais saúde, menos doença, melhor memória, melhor aprendizado, tá? Tudo isso para a gente ter uma melhor qualidade de vida, tá certo? Que é o que a gente quer para vocês, e certamente é o que vocês querem para vocês mesmos, não é verdade? Então, estamos juntos, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima. Espero que tenham gostado, tá bom? Um beijo bem grande.